Olá galera, tudo tranquilo? Mais uma vez. Seja bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tendência pedagógica de cunho liberal, a pedagogia tradicional. No vídeo anterior eu terminei falando sobre as principais tendências pedagógicas, fiz um resumo na verdade, em 6 minutos, sobre as principais tendências pedagógicas no âmbito da educação brasileira. Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo ou aqui aparecendo em algum lugar aqui o link para você assistir outro vídeo. Bom, continuando aqui, hoje a gente vai falar sobre tendência pedagógica tradicional. A gente sabe que o pensamento europeu ele foi constituído à base de teóricos como, você pegar Comênios, Rousseau, Pestalozzi e Reibach. Reibach é aquele que criou um método baseado em 6 passos, a gente tem a preparação, que ou você já deu aula assim, ou você já recebeu aquela professora disse, você lembra da aula de ontem, a gente passou a atividade tal, ou o conteúdo tal, se lembra, a gente pode dar prosseguimento. Então, esse é o método antigo, é um método tradicional, baseado nos 4 passos de Reibach, né? E depois os seguidores dele criaram mais um passo, ficando nos 5 passos de Reibach. Depois você pode dar uma pesquisada sobre esse método também, interessante. Você pode observar com isso que a educação tradicional ela pode ser dividida, segundo o professor Newton Duarte, em 2 vertentes pelo menos. Uma ligada à religião, seria uma pedagogia mais religiosa, tradicional religiosa, e outra laica. A religiosa ela chegou aqui no Brasil a partir de 1549, já com os jesuítas, e se fortaleceu a partir do método de estudo dos jesuítas, da Companhia de Jesus, chamada de Ratio Studiorum, que esse seria um método que deveria ser implantado em todas as escolas onde os jesuítas estivessem presentes. E esse método, com certeza, reforçou bastante essa ideia pedagógica. Bom, como eu falei, outro método, o método laico, ele seria um método mais desligado da religião, sendo que o método religioso estava ligado aos interesses cristãos, da Igreja Católica. O método laico ele está ligado mais aos interesses do Estado moderno, do pensamento moderno de Estado, da nova classe agora que está surgindo, a burguesia capitalista, né? Então é um método que vai nessa direção. E dentro disso aí, é importante fazer essa distinção para que a gente faça um julgamento melhor sobre a questão da pedagogia tradicional. Porque às vezes você vai falar, a pedagogia tradicional é esse tipo e tal, mas às vezes você não lembra que tem vertentes, existem vertentes de pedagogia tradicionais. Diante de tudo isso que a gente pode ver, a gente pode pensar o que seria a pedagogia tradicional. A ideia tradicional, essa palavra tradicional foi implantada já pela escola renovada, o movimento que surgiu, o movimento posterior, né? Então esse movimento classificou esse movimento anterior como sendo um movimento tradicional, alguma coisa ultrapassada, arcaico, velho ou coisa semelhante. E a gente pode observar com isso que esse método chamado de tradicional, ele é um método onde na percepção dele, o adulto é aquele que está acabado, é aquele que está pronto para a sociedade, né, para desenvolver suas atividades, seu papel social, enquanto que o aluno, a criança, ele é visto como um adulto em miniatura. Ele é um adulto pequeno, assim. Ou seja, então o método que eu vou usar para educar o adulto, eu posso usar para educar a criança, porque ele é apenas um adulto pequeno, né? Precisa apenas se desenvolver. Então se usa o mesmo método de um, se usa para outro. E o método de transmissão desse conhecimento é através da verbalização. No caso, ao dispositivo. O conhecimento, que tipo de conhecimento é transmitido a essas pessoas, a esses alunos? O conhecimento que é transmitido é o conhecimento voltado para aquele conhecimento acumulado durante as gerações, toda aquela bagagem cultural da sociedade é transmitida ali. A função é que o aluno consiga memorizar todo o conhecimento e como o professor ele é tido como aquele que detém o conhecimento, ele é praticamente o dono do conhecimento ali, ele passa aquele conhecimento como verdade, o aluno tem que receber. O método de transmitir esse conhecimento seria a aula expositiva principalmente. E a forma com que o aluno vai reter esse conhecimento seria a questão da memorização. O aluno tem que memorizar aquilo ali, mesmo que ele não consiga refletir sobre aquilo, porque ele não tem nem tanta essa discussão, ele apenas vai refletir, ele apenas vai absorver aquilo, é o que Paulo Freire chamou de educação bancária. Ele vai depositar, em algum momento da vida, ou em algum momento numa prova, numa atividade, o aluno tem que colocar aquela resposta para fora daquele jeito que foi colocado, né, com mais um juro. Bom,
O conhecimento voltado para o enciclopedismo, né? Como eu já falei, o acúmulo de informações. Esse método, o professor, com certeza, é tido como centro, e o aluno é um sujeito passivo. Então, em concurso, você vê muito essa expressão, o aluno como sujeito passivo, o professor como sujeito ativo, né? O aluno como um sujeito passivo do processo de assimilação. Esse processo aí do aluno, o aluno não é tratado nessa individualidade, ele é tratado como sendo todo aluno é igual, então o método pode ser usado, o mesmo método para todos os alunos. Esse é o método ainda que a gente vê hoje nas escolas brasileiras, a gente vê muito aí nas escolas, ou você já deu aula assim, ou já recebeu, mas não tem jeito, o professor passa um método só, até devido às condições que são impostas ao professor na atualidade. Esse método também é criticado pela Escola Nova. O que a Escola Nova critica esse método? A Escola Nova diz, olha, esse método ele não valoriza os interesses do aluno. Os interesses do aluno, que a Escola Renovada vai criticar muito esse método antigo, é que os interesses dos alunos eles não são respeitados. Os conteúdos são escolhidos e pela vontade, pela diretividade do professor, e não pelo interesse do aluno. Então, o aluno vai aprender aquilo que o professor quer, ele é obrigado a aprender aquilo, para que assim ele consiga desenvolver o seu papel social, ali, a sua função na sociedade, como sujeito do processo. Também você tem outras críticas, principalmente da pedagogia das competências, que ela fala que esse método foca muito na questão de conteúdos e o aluno perde a oportunidade de desenvolver outras habilidades, outras competências, né? Então aí você tem duas críticas ferrenhas a esse método chamado de tradicional. Libânio faz uma crítica a esse método, dizendo que ele tem algumas fragilidades ou limitações, que a primeira é o professor que tem um conhecimento e ele investiga o conhecimento e ele que julga o conhecimento, e o aluno fica passivo nessa questão. Outra questão que o Libânio também coloca é que os conteúdos são supervalorizados, ou seja, você já observou em alguma escola aquela questão de o professor dizer assim, a gente tem que correr, não podemos discutir, ou quando vai acontecer uma discussão, o professor, não, vamos acelerar porque tem um conteúdo, tem que passar o conteúdo. Então também isso é um vestígio também da educação tradicional. E esse método o Libânio coloca como sendo um tipo de fragilidade, a preocupação máxima com os conteúdos, em passar o conteúdo pelo aluno, sem refletir, sem pensar sobre aquilo, sem pensar sobre a sua prática. A outra questão que o Libânio também coloca é que, como você usa um método único para todos os alunos vão acumulando dificuldade ao longo do tempo e com certeza eles não vão conseguir se desenvolver. Eles vão terminar daqui a pouco abandonando a escola porque não tem um tipo de uma avaliação mais formativa para ir acompanhando o dia a dia do aluno, como é que está, o que está acontecendo, o que está aprendendo, quais são as dificuldades. Você tem um método mais assim, geral, então você não foca muito nas particularidades. Então seria outra limitação que o Libânio coloca. A quarta limitação, mais uma limitação, aliás, seria a ideia de que a prática do professor fica restrita à sala de aula, ou seja, o professor fica ali na sala de aula e ele não tem como trabalhar a questão da prática social do aluno. Ou seja, o conhecimento não tem ligação nenhuma com a realidade do aluno. Se aprende para aquela vida adulta, para desenvolver o seu papel social, mas não tem uma ligação ali com a questão social do próprio aluno, não tem. Então esse método é criticado por isso. Agora se pergunta, esse método tem alguma coisa boa? Com certeza, porque a questão de priorizar os conteúdos é uma coisa muito, muito interessante, né? É algo louvável nesse método, porque já tem as pedagogias, que até o professor Newton chama de pedagogias negativas, que é Escola Nova e outras ramificações, que desvalorizam um pouco o conteúdo. Então, vai partir-se para outras questões mais psicológicas, os interesses dos alunos, mais questões particulares relacionadas ao aluno. E isso o professor coloca como sendo um aspecto negativo, quando você desvaloriza aquele conhecimento que já foi construído durante toda a trajetória da humanidade, porque isso que fortalece
o próprio aluno, para que ele possa ter mais reflexão, para que ele possa refletir sobre a sua própria condição social. E você vê uma coisa também interessante, que é as pessoas que são contra aquele método de acumular conhecimento, de debater conhecimento, são as pessoas intelectuais, as pessoas que defendem um método assim, onde se valoriza outras áreas de conhecimento, outras coisas, e se desvaloriza, de certa forma, os conteúdos. E você percebe que, para que você consiga construir uma nova teoria, um novo pensamento, você tem que conhecer o antigo. É como Newton falou uma certa vez, em algum lugar, ele disse, olha, hoje eu consegui chegar um pouco mais distante, mas é porque eu repousei eu fiquei sentado sobre ombros de gigante, coloquei meus pés sobre ombros de gigante. Então, para que você consiga enxergar longe, você, inevitavelmente, tem que adquirir esse conhecimento para que consiga, pelo menos, enxergar até os ombros do gigante, para que, a partir dali, você consiga construir alguma coisa. Então, fica aí essa dica. Isso recapitulando sobre o modelo tradicional. O modelo tradicional é o professor ao centro, o aluno ele age de forma passiva, existe um nivelamento ali dos alunos, todos os alunos são com certeza iguais, né? Existe uma disciplina, né? Uma disciplina rigorosa, um método rigoroso. A questão do exercício também se valoriza muito, a repetição do exercício é um método de repetição visando a memorização e com tudo isso você tem que, o objetivo é produzir um aluno que venha desenvolver o seu papel social, é preparar o aluno para a própria sociedade, ok? Então, se você gostou do vídeo ou tem alguma coisa diferente a colocar, tem uma opinião contrária ou gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, aqui, ó, ou se inscreve no nosso canal também, vai estar aparecendo o link para você se inscrever aí, pode se inscrever aqui embaixo também no nosso canal e para receber os novos vídeos também. Então, deixe seu comentário aí, a sua crítica, sugestão, se tem alguma ideia melhor, se tem outro livro, outro autor que fala outras questões sobre essa escola tradicional. Deixe seu comentário aí embaixo. E até o próximo vídeo.